E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Perguntar Não Ofende. É uma alegria ter vocês por aqui para celebrar comigo mais um ano do Perguntar Não Ofende. Durante essa semana, de 27 a 31 de maio, nós estaremos juntos reassistindo a conferência de 7 anos do Perguntar Não Ofende, que aconteceu lá em 2022, para celebrarmos os 9 anos do Perguntar Não Ofende, que aconteceu no último dia 24 de maio. Hoje, dia 27 de maio, segunda-feira, nós assistiremos 5 palestras. São palestras rápidas de 20 minutos. A conferência de 7 anos do Perguntar Não Ofende, que aconteceu em 2022, foi no formato de TED Talks. O que é isso? São palestras curtas que abordam um tema e que fazem você pensar, você tem insights sobre esse tema. Eu espero que não só as palestras de hoje, que são assuntos bem importantes, mas todas as outras palestras ao final dessa semana totalizará 25 palestras, 25 assuntos abordados. Passarão aqui 16 pastores abordando 25 temas e que tudo isso sirva para a glória de Deus. Esse é o objetivo do PNO: abençoar a sua vida, edificar a sua vida, trazer temas relevantes para a glória de Deus. Continue acompanhando o Perguntar Não Ofende. Continuem compartilhando os vídeos e os materiais produzidos pelo PNO. E a minha oração é que tudo isso sirva para a glória dele. Por isso, que Deus abençoe as suas vidas, fiquem com Deus, compartilhe essa live se você puder com algum amigo e esteja aqui amanhã, terça-feira e nos próximos dias dessa semana, sempre às 8 horas, para assistir o restante dessas palestras que nós teremos e depois elas também ficarão disponíveis aqui nos canais do Perguntar Não Ofende, tá bom? Então, até mais. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer da minha alegria de poder participar dessa conferência do Perguntar Não Ofende. Felizmente não pude estar presente como gostaria, mas deixei gravada essa palavra e mais outra que se seguirá. E cumprimento o Uriel Ferreira, organizador, mentor do projeto, todo o Conselho da Primeira Igreja do Recife, os distintos participantes do Congresso, meus colegas que são preletores também, a todos a paz do Senhor, que Deus nos abençoe durante esses dias, onde nós seremos agraciados, tenho certeza, através da palavra dos muitos irmãos aqui confiados. Meu tema é a conversão de evangélicos ao catolicismo, alguma coisa que tem ganhado atenção recentemente no meio da mídia evangélica em todo o mundo. E eu gostaria de trazer alguns pontos a respeito desse assunto que tem preocupado várias pessoas. Primeiro, quando a gente fala de conversão de evangélicos ao catolicismo, nós não estamos usando a palavra conversão no sentido bíblico, de novo nascimento, de transformação interior de vida, mas simplesmente uma adesão formal à Igreja Católica Romana de alguém que antes formalmente estava ligado a uma igreja evangélica. Então, quando a gente fala conversão, é que essa pessoa que se declarava evangélica antes, ela agora passa a se identificar como católico romana. E esse é um fenômeno que tem acontecido aqui no Brasil, e não somente no Brasil, mas em outros países também. A primeira coisa que eu quero esclarecer é que isso aqui não é uma coisa que está acontecendo somente entre presbiterianos, como às vezes a gente descobre nas redes sociais essa informação, né? Como se os presbiterianos estivessem se tornando católicos. Mas isso aí não é verdade. Apenas para citar um exemplo mais conhecido, o ano passado, o conhecido teólogo batista e pastor Peter Kreeft, ele abandonou a Igreja Batista para se tornar membro da Igreja Católica. E aqui mesmo no nosso Brasil, o ano passado, causou muita repercussão o fato de um pastor da Assembleia de Deus ter se tornado católico também. Então, não é exatamente correto, justo, eu diria até honesto, dizer que são os presbiterianos que estão se tornando católicos,
porque as estatísticas estão aí e os exemplos estão aí para que as pessoas vejam. Também é importante a gente lembrar que não é tanto quanto se pensa. O que acontece? O catolicismo vem caindo em números a cada censo religioso que se faz aqui no Brasil, e os evangélicos vão galgando posições. Então, como parte do contra-ataque, existe uma milícia digital. Quando eu falo milícia, é no sentido que existe uma organização digital de católicos bem atuantes nas redes sociais e que pegam, por exemplo, a conversão de um evangélico ao catolicismo e fazem o maior carnaval. Publica vídeo, destaca na internet, faz festa, posta em tudo quanto é de lugar possível, enquanto que nós, protestantes, recebemos muitos católicos na nossa igreja e a gente não fica fazendo esse tipo de divulgação. Então parece que o número de conversões ao catolicismo é maior do que é na realidade. O catolicismo continua minguando no Brasil, a quantidade de católicos se convertendo ao evangelicalismo ainda é muito grande e, portanto, a gente deve ficar atento a esse tipo de propaganda. Agora, um segundo ponto que eu gostaria de esclarecer e de tratar aqui na minha palavra é a respeito da semelhança da Igreja Presbiteriana com o catolicismo. Porque as pessoas pensam que a Igreja Presbiteriana, sendo a mais parecida com o catolicismo, é o lugar natural, a migração seria natural, ou seja, os presbiterianos desiludidos procuram uma igreja e a mais próxima é a Igreja Católica. Então, pressupõe-se que existem muitas semelhanças entre a Igreja Presbiteriana e o catolicismo romano. Na verdade, existe uma semelhança que é bem destacada, ou seja, que é uma coisa que as pessoas costumam falar, que é o fato de que os presbiterianos batizam seus filhos, batizam por aspersão os seus filhos. E essa é uma prática que está ligada ao presbiterianismo. Mas acontece que os presbiterianos não são os únicos que batizam seus filhos na infância, né, por aspersão. Existem outras denominações históricas que fazem a mesma coisa, como os episcopais, os anglicanos, com variação, os metodistas, os luteranos. Eles também praticam o pedobatismo, ou seja, o batismo dos seus filhos ainda bem crianças por aspersão. E mesmo assim, para o batismo presbiteriano de crianças e o batismo católico de crianças, existe um mundo de diferença. Porque para nós, quando batizamos os nossos filhos, nós estamos querendo dizer que eles agora fazem parte daquela igreja local. Eles se tornam membros daquela igreja local. Nós não acreditamos que o batismo tira pecados ou confere graça em si ao coração daquela criança, de forma que ela está salva se ela morrer, ou que futuramente, com certeza, ela vai se tornar uma cristã verdadeira. Enquanto que no catolicismo romano, o batismo, sendo um sacramento pelo qual a graça de Deus é entregue, crê-se que tira-se pecado das crianças, o pecado original, e confere a salvação, o selo da redenção na criança. Ou seja, é uma diferença absurda no significado do batismo de crianças na Igreja Católica e o batismo das crianças nas igrejas presbiterianas. Agora, para ser bem franco e não querendo ser ofensivo, se formos seguir essa linha de raciocínio, então nós vamos dizer que, na verdade, o catolicismo é mais parecido com outras linhas protestantes do que o presbiterianismo. Por exemplo, a doutrina católica da salvação ela está muito mais próxima do arminianismo do que do calvinismo. No catolicismo romano, a salvação envolve a participação do homem. O homem colabora de alguma forma para a sua salvação. E isso é alguma coisa que é rejeitado totalmente pelos presbiterianos e pelos reformados em geral, porque acreditam na doutrina da depravação total e que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, enquanto que outros grupos protestantes ficam falando da participação do homem na sua salvação,
que a salvação, em última análise, vai depender da decisão do homem, e assim por diante, o que torna esses grupos arminianos, nem todos são assim, mas alguns desses grupos arminianos estão mais próximos do catolicismo do que o presbiterianismo. Os católicos usam objetos ungidos, eles têm as suas relíquias, eles têm a água benta, eles usam o óleo da extrema-unção, que é a mesma prática feita por igrejas neopentecostais, aproximando os católicos muito mais dos neopentecostais do que os presbiterianos, que não ungem com óleo, não têm água benta, não têm objetos ungidos. Os católicos têm bispos, os presbiterianos têm presbíteros e pastores. Os católicos têm um apóstolo, que é o Papa, e muitas igrejas neopentecostais têm apóstolos também. Católicos são continuistas com relação à revelação. Eles acreditam que Deus, através da tradição e do magistério, continua revelando verdades e dogmas que não estão exatamente na Bíblia, que é o pensamento de muitos grupos dentro do pentecostalismo e do neopentecostalismo, revelações modernas. Então, para sermos honestos, a igreja presbiteriana não é tão parecida assim com o catolicismo romano, que se aproxima muito mais de grupos neopentecostais de tendência arminiana do que dos grupos reformados que são calvinistas. Agora, em terceiro lugar, deixe-me falar um pouquinho a respeito das causas pelas quais evangélicos acabam indo para o catolicismo. A verdade é que muitos evangélicos não conseguem lidar com o fato de que existem muitas denominações entre os protestantes. Isso é um fato. Existem muitas denominações. Eles não conseguem lidar com o fato de que existem diferentes interpretações da Bíblia entre os protestantes. De fato, isso é verdade. E então eles buscam segurança nas promessas de unidade, universalidade e autoridade interpretativa da Igreja Católica Romana, que oferece inclusive um Papa infalível e se apresenta como sendo a igreja, uma igreja unida e a mais antiga de todas. Muitos evangélicos ficam fascinados por esse discurso ao olhar a fragmentação dos protestantes e a livre interpretação que é permitida que seja feita a cada membro da igreja, no sentido de que não é que cada um vai interpretar a Bíblia como quiser, mas cada um deve examinar a Bíblia e procurar por si mesmo a verdade. É claro que nessa propaganda católica existe aí, não é exatamente como a Igreja Católica diz. Por exemplo, as diferentes denominações elas existem, são diferentes estruturas eclesiásticas, mas o que une os evangélicos é a mesma coisa. A fé em Cristo como único e suficiente Salvador, na Bíblia como sendo a única revelação de Deus, na salvação pela graça mediante a fé, na ressurreição dos mortos, no juízo eterno, na vinda do Senhor Jesus, isso todos os evangélicos creem. As diferenças são meramente de organização, forma de batismo, o tipo de liturgia, o tipo de culto, que é uma variedade que deve ser apreciada e entendida, em vez de ser olhada como sendo indicativo de que os protestantes estão errados. Porque a unidade que a Igreja Católica fala, ela é mantida pela estrutura eclesiástica, pela organização institucional da Igreja, encabeçada pelo magistério e dirigida por um Papa infalível. Essa é a unidade que ela tem. Enquanto que nós falamos de uma unidade de fé, uma unidade de doutrinas que, de fato, nos fazem a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não pode ser confundida com uma organização eclesiástica. Muito bem, então muitos não conseguem lidar com a variedade e a diversidade que existe dentro do protestantismo, mesmo vendo a unidade de fé que existe, e eles então vão procurar segurança no seio da Igreja Católica. Em segundo lugar, eu creio, pensando ainda nas causas pelas quais evangélicos vão para o catolicismo, eu creio que muitos realmente nunca foram evangélicos, nunca de fato entenderam, nunca foram alcançados pela graça, pela misericórdia, jamais entenderam a corrupção dos seus corações, não perceberam a suficiência da obra de Cristo e também não entenderam e não conhecem bem a Igreja Católica para poder fazer essa transição. Além do mais, em terceiro lugar, apostasia sempre houve. Sempre houve aqueles que, num primeiro momento, abraçaram a fé em Jesus Cristo,
ficaram durante algum tempo na comunidade cristã e depois simplesmente abandonaram, como era o caso dos hebreus, a quem foi escrita uma carta, autor anônimo, mas com autoridade apostólica, com o propósito de impedir que eles voltassem para o judaísmo depois de terem abraçado o cristianismo como sendo a verdadeira fé no Messias. O autor da carta aos Hebreus adverte sobre apostasia, dizendo para eles que se eles voltassem depois de terem tido conhecimento da verdade, já não haveria mais expectativa de salvação. Um católico me disse no Twitter que quando um evangélico começa a estudar história da igreja, ele se torna católico. E a minha resposta é que se ele começasse a estudar a Bíblia, ele se tornaria reformado. O desejo de pertencer à história, a Igreja Católica se apresenta como a igreja cristã que tem 2000 anos de idade, e ela vê isso como sendo um indicativo de que é a verdadeira igreja. Para nós reformados, não. Nós somos muito mais antigos do que isso. Nós somos os descendentes espirituais de Abraão, Isaque e Jacó. O nosso pai na fé é Abraão. Nós somos muito mais antigos do que a estrutura imperial da Igreja Romana, que começa no século IV, depois de Constantino. A nossa fé remonta ao tempo dos patriarcas, dos juízes, dos salmistas, dos profetas que nos falaram a respeito do Messias. Então, essa conversa de antiguidade, ela é somente para aqueles que ignoram boa teologia bíblica e o sentido da Escritura. Em quarto lugar, já caminhando aqui para o fim da minha primeira palavra, eu quero falar rapidamente sobre as diferenças entre catolicismo e reformados em 5 pontos. Catolicismo acredita na Escritura, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas acredita que a palavra de Deus vem antes da Escritura, está na Escritura e se segue a partir da Escritura, que é a tradição. E o magistério é quem interpreta a Escritura à luz da tradição, produzindo dogmas, produzindo bulas papais e produzindo declarações e criando documentos de fé. É por isso que você vai encontrar tantas doutrinas na Igreja Católica que não têm fundamento na Bíblia, porque para eles não é somente a Bíblia, é a Bíblia de acordo com a tradição interpretada pelo magistério encabeçado pelo Papa infalível. Segundo ponto, para a Igreja Católica, Cristo é o Salvador. Mas para você chegar a Cristo, você tem que chegar através de Maria. Você tem que crer ou receber o dogma da comediação de Maria, de que ela auxilia pecadores a receberem a graça que o Filho dá. Ela funciona como espécie de medianeira. E, recentemente, dogmas a respeito da Assunção de Maria e do seu nascimento virginal foram colocados pelos papas como sendo obrigatório para todo católico acreditar. Então, não é somente Cristo, mas Cristo e Maria. Em alguns lugares, a Igreja Católica é muito mais mariana do que cristocêntrica. Os católicos falam que a salvação é pela fé, mas os homens têm que praticar obras, eles têm que contribuir com suas obras, com sua obediência, sua ida à igreja, participação nos sacramentos, para que aquela fé seja de fato uma fé salvadora. Os católicos falam de graça, a graça, o favor de Deus. Mas eles dizem que a graça vem através da natureza. Essa relação entre natureza e graça, que é originária com o pensamento de Tomás de Aquino, diz que Deus concede a sua graça através da natureza ou de coisas sólidas, que pertencem ao mundo sólido. Por isso, a água benta do batismo, por isso, o pão que se transforma no corpo de Cristo e o cálice que se transforma no vinho, por isso, o óleo da extrema unção. Então, a graça, ela não é dada diretamente ao pecador, mas ela é dada através de objetos, através da natureza. E aí vem os sacramentos. A graça é conferida através dos 7 sacramentos da Igreja Católica, entre eles os mais conhecidos: batismo, confirmação, ordens, o casamento, a extrema-unção e a confissão a um padre para obtenção de pecados. Os sacramentos da Igreja Católica são canais naturais pelos quais a graça de Deus é ministrada e o pecador recebe a salvação. E, por fim,
eles falam que toda a glória a glória deve ser dada a Deus. Mas como a igreja é a extensão de Deus nesse mundo, a extensão de Cristo nesse mundo, toda a glória para a igreja também. Os dois pilares do catolicismo são, primeiro, essa relação natureza e graça, com base na qual você tem os sacramentos, e a relação Cristo e a igreja, que eles veem como sendo uma coisa só. A igreja é a extensão de Cristo aqui nesse mundo. Então, tudo que você puder dizer a respeito de Cristo, você pode dizer da igreja. Cristo salva, a igreja salva também. Cristo é divino, a igreja é divina também. Cristo é santo, a igreja é santa também. Então, é esse o pensamento católico, muito abreviadamente, é claro, tentei resumir rapidamente, para contrastar com os famosos 5 pontos da Reforma Protestante. Primeiro ponto, somente a Escritura. É só na Bíblia que nós vamos encontrar a revelação de Deus e somente ela é a fonte de autoridade para tudo aquilo que nós praticamos e que nós cremos. Não a tradição, não o magistério, não novas revelações, não um papa infalível, mas liberdade para leitura e investigação sob a orientação do Espírito Santo. Quem me garante que a Bíblia é a palavra de Deus não é a igreja, mas é o próprio Espírito Santo falando na Escritura e assegurando isso em nosso coração. O segundo ponto de diferença é que, na Reforma, somente Cristo salva. Ele não precisa da ajuda de Maria, não precisa da ajuda dos santos e muito menos da igreja. A salvação é mediante a obra completa, redentora, eficaz, final, efetiva do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que já foi feita de uma vez por todas e não se repete na missa, conforme as palavras do ministrante. Em terceiro lugar, na Reforma, somente a fé, não por obras, não por participação humana. E até mesmo a fé é um dom de Deus. É Deus quem concede a graça de estendermos a mão vazia para receber graciosamente a redenção plena que nos é dada mediante o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto lugar, somente a graça. E essa graça nos é ministrada pelo Espírito Santo através das Escrituras, não através de sacramentos, não através de mediação humana, não através da igreja, mas através da palavra de Deus que nos é trazida e que nos é explicada pelo Espírito Santo de Deus. E glória somente a Deus, não à igreja e a ninguém. Então, a Igreja Católica é um sistema, é uma religião completamente diferente da religião reformada. São duas religiões incompatíveis, por assim dizer. Não existe possibilidade de harmonização do catolicismo romano com a Reforma Protestante. A grande diferença está nessa palavra somente. Somente a Escritura. A Igreja Católica acredita na Escritura, mas não acredita em somente a Escritura. Somente Cristo, a Igreja Católica acredita em Cristo, mas não acredita que somente Ele pode salvar. Somente a fé, a Igreja Católica acredita que a salvação é pela fé, mas não somente pela fé. Somente a graça, também fala-se de graça, mas é uma graça que tem que ser mediada pelos sacramentos. E glória somente a Deus. Eu termino aqui com algumas recomendações para os evangélicos. Primeiro, conheça melhor a Igreja Católica. Leia o catecismo da Igreja Católica. Leia as declarações que são feitas. Não vá pelo que você vê na internet, mas vá nas fontes originais. Leia os documentos. Leia os documentos do Vaticano II, se você quiser, Concílio Vaticano II, que é o mais recente, se você quiser ter uma ideia melhor do que é que o catolicismo realmente acredita, para você ver a grande diferença abissal que existe da Reforma Protestante. Mas, mais importante, conheça bem os fundamentos da sua fé. Por que nós dizemos esses solas? Somente sola Escritura, solus Christus, sola fide, sola gratia e soli Deo glória. Por que nós insistimos nessas coisas? E você vai entender por que é que nós nos consideramos como sendo os verdadeiros herdeiros do povo de Deus desde o Antigo Testamento. A Igreja Católica, a partir de um certo momento, representa um desvio da verdade revelada por Deus desde os patriarcas. A Reforma Protestante é o retorno àquela fé antiga que antecede, inclusive, o próprio Senhor Jesus e os apóstolos, porque era a mesma fé dos profetas, dos juízes e dos anciãos de Israel, a quem Deus
os patriarcas a quem Deus fez a aliança. E terceiro, vamos continuar evangelizando, pregando a palavra de Deus e orando para que Deus continue a obra de conversão dos católicos à verdadeira fé bíblica, para que eles possam perceber os erros crassos, doutrinários e práticos do catolicismo romano e retornar à palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra sirva de alerta e de orientação para nós aqui, não somente nesse evento, mas daqui para frente. Um grande abraço. A questão de como lidar com alguns traumas, com algumas experiências angustiantes do passado que todos nós temos. Este é um assunto muito mais comum do que nós imaginamos, muito mais comum do que aquelas perguntas que chegam da internet para o PNO. Esta é uma realidade que persegue a mim e persegue a você. De alguma maneira, nós estamos aqui, nós temos todo um histórico passado. E ainda que na nossa teologia nós saibamos que Cristo Jesus tomou sobre si as nossas dores, nossas angústias, nossas enfermidades, e Ele colocou sobre nós a sua justiça, isso alivia, alegra o nosso coração. Na prática, no dia a dia, tantas vezes nós lidamos com algumas memórias, com algumas lembranças do passado que elas nos fazem perder o sono. Algumas pessoas acordam no meio da noite com aquele sonho que desperta, lembra de alguma experiência traumática do passado. Outras pessoas, elas vivem uma verdadeira fuga todas as vezes que elas estão se relacionando com alguém que, de alguma maneira, os sinais, os contornos daquela experiência tornam-se evidentes. A tendência, de fato, é fugir. Muitas vezes você ouve algumas pessoas dizendo: olha, eu não gosto de conflitos, eu fujo de conflitos. Eu cresci em um contexto onde existiam muitos conflitos. Meu pai abandonou a casa por causa de conflitos, minha mãe saiu por causa de conflitos, então eu não gosto de conflitos. E todas as vezes que ela pressente o surgimento de um conflito, a tendência, muitas vezes, é fugir, se esconder daquilo ali. A pergunta nos leva para uma área da nossa vida que muitas vezes nós não sabemos lidar com ela, o nosso passado. Algumas pessoas não conseguem deixar o passado no passado. E o passado acaba tantas vezes influenciando o presente, acaba tantas vezes moldando a maneira como esta pessoa vive o seu presente. E algumas dessas experiências, elas podem ser claramente compreendidas porque nós vivemos em um mundo caído. Nós lidamos com pessoas caídas. E dentro de nós mesmos trazemos alguns efeitos dessa queda. E os efeitos da queda, eles atingem o todo do ser humano. Na perspectiva calvinista, quando nós falamos de depravação total, nós falamos que essa queda atingiu o ser humano de uma maneira completa. Atinge não apenas a minha alma, não apenas as minhas emoções, mas inclusive as minhas memórias. O que a Bíblia Sagrada tem a dizer sobre isso e como é que nós poderíamos lidar com algumas dessas memórias na nossa vida? E aqui é uma coisa muito interessante, porque provavelmente você conhece alguém que a sua identidade está conectada a algumas dessas experiências traumáticas do passado. Você encontra muitas vezes uma mulher que ela diz: olha, eu sou uma sobrevivente de um abuso, seja ele verbal, físico. Ela diz: eu sou uma sobrevivente. A identidade dela, que ela acabou de passar para você, está conectada ao seu passado de angústia, ao seu passado de dor.
Outras vezes você, nesse contexto agora mesmo de guerras, você vai encontrar algumas pessoas que conseguirão se salvar dessa guerra e a própria identidade. Eu sou um sobrevivente de uma família que foi exterminada, de uma família que foi morta, e a identidade dessa pessoa está conectada ali. Ou outras vezes, olha, eu sou uma sobrevivente de campo de concentração. Algumas pessoas que você conhece até hoje ainda lidam com memórias desta forma. Olha, eu sou um sobrevivente de uma vida de criança de rua, eu sou um sobrevivente de uma vida da mendicância, olha, eu sou uma sobrevivente de um abuso sexual. Se você observar nessas definições, você vê não apenas a pessoa relatando o passado dela, mas ela colocando a identidade dela aliada, conectada ao seu passado. O que essa pessoa deixou de fazer nesse exato momento é perceber que no momento que ela veio a Cristo Jesus, ela recebeu uma nova identidade. Uma nova identidade agora de cristão, de cristã, uma identidade que a conecta com Cristo Jesus e aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, mas na mente desta pessoa, ela ainda está conectada ao seu passado. Eu gosto muito de me lembrar, e uma das experiências pessoais, eu me lembro de uma determinada ocasião em que, por ter tido um crescimento, um desenvolvimento, uma criação, com muitas limitações financeiras, muito humilde, um dos grandes medos que eu sempre cultivei era o medo de alguma forma, administrar mal as finanças de casa e condenar a minha família a viver uma vida de escassez. E então, todas as vezes eu não percebia, mas todas as vezes que eu entrava no escritório, pagava as minhas contas do mês, e eu começava a ver o saldo bancário de um determinado momento indo cada vez mais para baixo, eu saía do escritório com uma expressão que eu não sabia como era uma expressão de preocupação, de angústia, até que um dia meu filho mais novo, ele era adolescente ainda, um dia eu saí de casa do escritório, tendo pagado contas, ele virou para mim e disse: pagou contas hoje, pai? Eu disse: como você sabe? Ele disse: seu rosto disse. A preocupação de vai dar para viver, não vai dar para viver, dá para passar o mês, não dá para passar o mês, de alguma maneira, meu passado me influenciava a tal ponto de eu ter que lidar com aquilo. Compartilhando a mesma coisa com um colega, David Paulison, ele disse: comigo também acontecia a mesma coisa. Até que um dia a Nan, a esposa dele, virou para mim e disse: mas David, ao invés de você sair tão preocupado, você não deveria fazer uma oração de gratidão a Deus que te deu dinheiro para pagar as contas do mês? É interessante como que tantas vezes o nosso passado, ele não apenas nos influencia, mas ele acaba determinando como nós agimos, como nós vivemos, como nós lidamos com as pessoas ao redor. Especialmente quando esse passado foi um passado que teve um trauma, uma situação de angústia, uma história de abuso, uma história de dor, uma história que nos marcou para o restante da nossa existência. O que a Bíblia Sagrada tem a dizer sobre isso? Eu quero ler com vocês um texto bíblico que talvez nos ajude a entender melhor. Está no livro dos Salmos, é um cântico de romagem, o Salmo de número 129. Certamente eu poderia ler com vocês outros textos da Escritura Sagrada, mas ele é muito claro nesse sentido, ele pode nos auxiliar a compreender esta realidade. Diz assim o texto: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes, e também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco,
nós vos abençoamos em nome do Senhor. Observe nesse salmo o que o salmista faz aqui. Talvez nós pudéssemos compreender melhor se você olhasse para esse salmo pensando nas seguintes palavras: perseguição, preservação e petição. A primeira coisa que ele descreve é um momento de perseguição. Ele fala o que aconteceu com ele, e ele fala da angústia que ele viveu, no versículo de número 1. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. E o texto ainda diz mais, verso de número 3, lavraram o meu dorso, sobre o meu dorso lavraram os aradores, e nele abriram longos sulcos. Ele fala aqui sobre uma experiência que ele viveu de opressão em relação a outras pessoas, mas uma experiência que ela foi tão angustiante que eu e você poderíamos definir aquela experiência como uma experiência de abuso. As pessoas o prenderam, ele fala das suas cordas, quando ele diz que o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Essas pessoas prenderam esse indivíduo. Essas pessoas fizeram com que o dorso dele sofresse, ficassem marcas na vida dele, na própria experiência, no corpo dele, marcas para o futuro. E ele ainda diz mais, ele diz que esta angústia, essa experiência de angústia foi uma experiência constante. Aqui é uma coisa muito interessante: todas as vezes que você encontra com alguém que teve uma experiência ruim no passado, talvez a maior angústia que essa pessoa compartilhe com você seja o fato dela nunca ter certeza, nunca saber quando é que haveria de acabar. A coisa se repetia muitas vezes, várias ocasiões, ela nunca sabia quando o sofrimento haveria de acabar. E o salmista diz: olha, muitas vezes aconteceu comigo. E ele ainda diz mais: desde a minha mocidade, ou seja, nos momentos de formação da vida dele, nos momentos a palavra aqui poderia ser juventude, ou mesmo num período de adolescência desse indivíduo, no período de formação, ele foi, de tal maneira, experimentou essa angústia, e aquilo o afetava, estava na memória dele, até a sua fase adulta agora. E é interessante porque isso faz com que a pessoa mude a própria perspectiva que ela tem dela mesma, certo? Eu valho alguma coisa, eu não valho nada, as pessoas não me valorizaram, eu sou meramente um sobrevivente, e assim por diante. E se você observar, aquela experiência que ele viveu deixou marcas profundas. Ele diz: sobre o meu dorso lavraram os aradores. Eu cresci em Goiás. No período de agosto, setembro, em Goiás, você tem os aradores, com aqueles tratores, com aquelas máquinas, com os discos, rasgando o chão e formando longos sulcos para revirar a terra e poder plantar ali soja, mais tarde o milho e assim por diante. Essas coisas são bem vivas na minha memória, e quando eu leio esse texto, ele diz: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nas minhas costas eles deixaram marcas, essas marcas que vêm do passado. E aqui nós temos então uma primeira lição para nós: o fato de nós pertencermos a Deus, como o salmista pertencia a Deus, não é garantia de que nós não iremos sofrer neste mundo. Não é garantia de que nós não tenhamos um passado de angústia e de dores. Teremos, e algumas delas com marcas profundas, difíceis de fato de superar. Mas a segunda lição é que o fato de pertencermos a Deus significa que Deus não nos abandona em meio ao nosso sofrimento. E é isso que o salmista diz na próxima segunda parte, quando ele diz: o Senhor é justo e Ele cortou as cordas dos ímpios. O salmista agora ele olha para a intervenção de Deus, e ele diz que Deus fez isso, não é porque o salmista era melhor do que outras pessoas, mas Deus fez isso porque Ele é justo. Deus fez isso porque até os ímpios estão debaixo do controle do Senhor Deus, e ele diz: o Senhor Deus cortou as cordas dos ímpios. E aqui é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso passado de sofrimento e nosso passado de dor, tantas vezes nós perguntamos: onde estava Deus naqueles momentos? Onde estava o Senhor que dali não me livrou? Por que Deus demorou tanto
E aqui nós temos que ter um cuidado muito grande, porque a demora de Deus nunca é sinônimo de descaso do Senhor. A invisibilidade de Deus nunca é sinônimo da inexistência do Senhor. E o fato do Senhor Deus nos permitir tantas vezes passar por essas experiências angustiantes nunca significa que Ele não nos ama. Mas é justamente o fato dele nos livrar disso. Prova que Ele o faz por sua justiça, por sua graça. E Ele intervém, e Ele não permitiu que nós ali estivéssemos. Mas então como que eu lido com isso? A memória está ali, o passado me influencia. Como que eu lido com essas coisas ainda? Como que eu trabalho isso na minha mente? E aqui é uma coisa muito interessante, porque o salmista coloca para nós palavras com as quais eu e você deveríamos utilizar para nos voltarmos para o Senhor Deus e lidarmos com essas memórias. No geral, quando uma pessoa é determinada pelo seu passado, ela fica paralisada, ela se vê como uma vítima, ela começa a entrar em um processo de murmuração, reclamações contínuas, ela começa muitas vezes a ficar irada com os outros ao redor, achando que ninguém então tem direito a alegrias, porque ela não pôde ter, então se ela sofreu, todos os outros devem sofrer também. Não é nada disso que o salmista faz aqui. A maneira como ele lida com o passado dele envolve pelo menos 3 coisas. Em primeiro, ele procura focalizar na intervenção de Deus na vida dele. Ele coloca essa expressão no versículo de número 4, mais o Senhor. Essa conjunção adversativa, mais, que faz toda a diferença. Ele está dizendo, de fato isso ocorreu comigo, mas Deus veio ao meu socorro. Ele procura olhar para a intervenção de Deus muito mais do que para a sua dor, muito mais do que para a sua angústia. É como se o salmista estivesse alertando a mim e a você de que o nosso passado, embora ele nos influencie, ele não necessita, ele não precisa determinar a nossa identidade. O que determina a nossa identidade é a intervenção de Deus na nossa vida, aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Talvez uma das melhores ilustrações que eu tenho nesse sentido é uma ilustração que eu aprendi de um colega meu, que já partiu, está na glória. Aliás, acabei de citar 2 deles, David Paulison, e agora eu cito Samuel Larsen. Meus amigos estão todos indo para a glória, talvez é uma indicação de que meu tempo está ficando cada vez mais perto, não é? Mas eu me lembro de uma ocasião que Sam Larsen disse que quando ele era jovem, ele devia ter mais ou menos 6 para 7 anos de idade, em uma das igrejas dos Estados Unidos, chegou um pregador que ele pregava pintando um quadro. E esse pregador virou para o Sam, uma criança ali, e disse assim, você gostaria de me ajudar a pintar um quadro? Ele disse, claro que sim. E ele diz, vem cá, pegue o pincel, coloque na tinta, passe na tela agora. Mas uma criança não tem uma coordenação motora muito boa, e ele não sabia quanto de tinta colocar e como colocar a tinta naquele painel, naquela tela. E ele disse que o primeiro traço que ele faz virou um borrão. E o pregador virou para ele e disse assim, você estragou meu quadro, não foi? E ele disse que não sabia onde colocar a cara, ele queria desaparecer naquele exato momento. E o pregador virou para ele e disse, por que você não senta ali e vejamos o que eu posso fazer? E à medida que ele foi pintando o quadro, ele pintou de fora para dentro, de tal maneira que a pintura dele incorporou o borrão, e ao final o borrão estava ali, mas não se notava o borrão. E ele virou para o Sam Larsen e disse assim, isso é redenção. Deus não apaga o teu passado. Deus não apaga as cicatrizes. Mas Deus opera na tua vida uma obra de fora para dentro que, ao final, o que vai prevalecer é o quadro que Deus pintou. Então, o salmista está dizendo, em primeiro lugar, focalize na intervenção de Deus na sua vida. A sua identidade é concedida
por aquilo que Cristo Jesus fez, não pelo seu passado. O seu passado pode te influenciar, mas ele não precisa determinar quem você é. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que o salmista faz aqui, ele ora por justiça, e ele diz assim, no texto: mas o Senhor é justo, sejam eles envergonhados, sejam todos envergonhados do que aborrecem a Sião, sejam como a erva do telhado, que seca antes de florescer, a qual ele está orando para que Deus faça justiça, para que Deus cumpra a sua promessa na Escritura Sagrada, que ele defende o órfão, a viúva, que ele defende aquele que foi oprimido, aquele que foi abusado. Salmo de número 9, Salmo de número 10, é uma oração para aquele que experimentou momentos de abuso no seu passado, e a Bíblia Sagrada coloca para mim e para você palavras na nossa boca com as quais nós podemos orar. Primeiro, olhe para a intervenção. Em segundo lugar, ore pela justiça de Deus. Em último lugar, meu tempo está terminando, ele termina no versículo de número 8, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Ele é bem claro, ele começa a abençoar outras pessoas. É interessante você observar que algumas pessoas elas sofreram tanto que elas não querem que outras pessoas ao seu redor tenham alegria. Mas o salmista deixa claro, a despeito do sofrimento e da angústia dele, ele ainda deseja que outras pessoas sejam abençoadas e que se alegrem. É mais ou menos como Noemi, aquela do livro de Ruth, que mesmo tendo perdido o seu marido, mesmo tendo perdido os seus filhos, mesmo tendo aquela angústia tão grande, no momento em que as noras delas dizem para ela, nós vamos contigo, ela diz, não, minhas filhas, não, o Senhor pesou a mão sobre mim, mas vocês vão o caminho de vocês, tenham maridos, criem filhos, se alegrem. Não é porque eu tive um passado de angústia que eu preciso condenar aqueles que estão ao meu redor a viverem murmurando e lamentando o tempo todo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos lembremos que o Senhor Jesus Cristo é aquele que tira de nós aquele pano de saco e de cinza e coloca sobre nós uma coroa de alegria e de júbilo. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estar hoje com vocês e poder participar desse evento, poder refletir sobre temas tão importantes para a vida da igreja e poder ser desafiado a respeito do tema que passo a falar agora com os irmãos. Quero desde já agradecer ao meu amigo Uriel, que me manda esses desafios, e a alegria é grande, meu querido. Meus irmãos, eu tenho 3 filhos. A minha esposa ficou grávida 3 vezes. Eu estive por 3 vezes, pela graça do Senhor, com ela, nos 3 partos. E estivemos juntos durante todo o processo do parto e foi, de fato, uma experiência curiosa. Eu confesso aos irmãos que senti um pouco de dor, leves dores de cabeça. Ela, por outro lado, sofreu muito mais. Eu não poderia jamais experienciar o que ela experienciou, ainda que eu tenha testemunhado o que ela experimentou. Eu posso ter visto, ajudado, participado com ela em todo aquele momento, mas o que ela sofreu na pele não é algo que eu poderia, de fato, dizer que sofri com ela, ainda que tenha participado tanto assim. Quando a gente trata de temas como esse, e considerando o fato que a cor da pele interfere no que se refere à experiência do que se trata, é claro que um disclaimer, um aviso sobre o assunto precisa ser dado. E eu preciso falar que tratar desse assunto considerando a minha pele, ela, de uma certa forma, me torna aqui um pouco, eu poderia dizer, incapaz de falar sobre esse assunto, talvez. Mas, ainda assim, eu quero expressar aos irmãos e tentar descrever
com os irmãos aquilo que nós podemos refletir através da história e através da Escritura, de como nós podemos pensar numa teologia que seja relevante, que seja viva para a igreja e especificamente viva para a igreja brasileira, que, como nós podemos ver aqui, é multifacetada, vivencia uma diversidade de experiências. Pensando nisso, como que nós podemos entender como essas coisas começaram? É preciso que nós tentemos voltar um pouco, alguns passos para trás, e pensarmos, por que alguém pensou que precisa fazer uma teologia que fosse negra, ou uma teologia que fosse parda, ou uma teologia que pertencesse a algum tipo de grupo étnico, pensando desse jeito? Por que alguém bolou essa ideia? Certamente porque entendia que havia uma deficiência, que havia alguma coisa que faltava dentro da sua experiência, da sua realidade, que lhe tocasse, que lhe atingisse dentro daquilo que ele estava vivenciando. E é nesse sentido, portanto, que nós precisamos considerar a realidade de um sofrimento. O sofrimento de pessoas que, por conta da pele, por conta da diferença que detém para com algum tipo de grupo, sofrem preconceito, sofrem algum sofrimento. Precisamos voltar para um passado presente, infelizmente, em nossa história. Presente porque, apesar de tratarmos de algo histórico, ainda é vivenciado em nossos dias de alguma maneira. Precisamos pensar que há apenas algumas décadas, o nosso país tirou de sua legislação a possibilidade da escravidão, ainda que, para nossa infelicidade e tristeza, muitas e muitas pessoas vivam em circunstâncias análogas a tal situação. Precisamos considerar que, de uma certa maneira, a religião cristã cooperou em alguma forma, historicamente, para que essas coisas se mantivessem assim, como também é verdade histórica que foi a única religião que se rebelou contra a escravidão. Isso precisa ser pesado e refletido quando pensamos sobre racismo, quando pensamos sobre segregação, quando pensamos sobre violência, quando pensamos que em nosso país há uma grande parte da população que sofre preconceitos, que sofre algum tipo de violência simplesmente pela cor de sua pele. Portanto, é necessário considerar o elefante branco que está no salão do culto. Esse elefante branco incomoda a gente, mas primeiro porque talvez nós não gostemos muito de tratar dele. Ou pior, nós talvez negligenciemos e ignoremos ele de forma quase que consciente. E a gente precisa pensar o porquê isso. O porquê que, muitas e muitas vezes, nós não temos tratado desses pecados e desses problemas, considerando que eles são realidade para uma grande parte da população. É por isso que essa pergunta, ela evoca problemas, os quais nós não podemos resolver numa pequena palestra de 20 minutos, nem tampouco numa de 20 dias. Mas precisamos refletir, precisamos trazer luz bíblica a essa questão. Pessoas sofrem. Enquanto eu preparava esse momento para trazer aos irmãos, considerando que precisava ter uma plateia que me ajudasse, que cooperasse comigo, levei algum desses esboços, foram alguns que foram feitos, para alguns dos meus amigos. E alguns deles me relataram situações que são constrangedoras. Eu quero tratar de uma delas. Eu tenho um amigo muito querido, que é comerciante, e ele tem um carro, e ele disse que já foi parado pela polícia umas 4 vezes, andando com o carro dele, e ele disse, cara, a única explicação para isso é porque eu sou negro. E talvez isso não seja uma realidade para você, e não é para mim,
Mas isso é uma realidade que precisa ser considerada. E se você está incomodado no seu banco, fique tranquilo, o Evangelho vai resolver isso. Nós cremos assim. Mas, como eu ia dizendo, um movimento partiu em auxílio, considerando essa realidade. Esse movimento, ou pelo menos duas respostas, tentam ser trazidas para essa situação, para esse problema, e que a gente precisa considerar. A primeira resposta é desse movimento que eu quero mencionar rapidamente, o movimento progressista negro. Esse movimento, ele tem como fundamento a ideia que, de fato, é necessário pensar um cristianismo fundamentalmente negro, e, nesse sentido, esse cristianismo precisa expressar os problemas daqueles que, por situações diversas, têm vivenciado discriminações, preconceitos, sofrimentos. O problema, no entanto, é que esse movimento tem sido encabeçado, tem sido guiado por uma distorção e, nós poderíamos dizer até mesmo, uma modificação nas doutrinas clássicas da teologia cristã. Para vivenciar tal movimento progressista, abole-se os termos de salvação, abole-se os termos de divindade do Senhor Jesus Cristo, apelando-se para a sua humanidade, e outras coisas que foram trazidas e que são enfatizadas dentro desses movimentos. No entanto, há um outro grupo que parece não responder também a esses anseios, que parece ter problemas, aquilo que poderíamos chamar de um movimento fundamentalista branco. Esse movimento, que, é claro, diz muito mais respeito aos americanos do que a nós, mas que é uma realidade para nós, tendo em vista que nós somos influenciados por eles, muito apegado às coisas do céu, muito preocupado em salvar almas, parece ter pouca preocupação na sua relevância para a vida das pessoas hoje, agora, em seus problemas cotidianos, em seus problemas sociais. Será que existe uma saída para isso? Bom, a pergunta talvez que possa nos incomodar, mas que precisa ser feita é: por quê? Se eu trouxesse para você a imagem de um Jesus hollywoodiano, branco, de olhos azuis, isso não te ofenderia tanto quanto um Jesus negro africano. Se isso nunca te ocorreu, se essa pergunta nunca chegou ao seu coração, talvez valha a pena considerar de como que muitas e muitas vezes nós nos deixamos levar pela falsa ideia de que o cristianismo é uma espécie de religião europeia branca, e isso precisa ser combatido. Nós não cremos desse jeito, até porque, se formos considerar as estatísticas atuais, e aí está a beleza do evangelho e do cristianismo, nos últimos 100 anos, na pesquisa que eu pude achar, de 1910 a 2010, houve um crescimento estrondoso do cristianismo naquilo que é chamado de o sul global, especificamente na região do continente africano, na parte subsaariana. Essa parte que é a região que nós poderíamos chamar mais negra dentro do continente africano. Só para termos estatísticos, os irmãos saberem, em 1910, 1,4% do continente africano era declarado cristão. Em 2010, 23,6%. Em dados mais atuais, 2020, nós já podemos dizer que há 49% do continente africano que se declara cristão. E por cristão aqui nós estamos falando de uma doutrina teológica conservadora, que conhece e que reconhece as doutrinas fundamentais da fé cristã que têm sido criadas durante a história. Quando olhamos para o nosso país, para a nossa região, nós precisamos pensar também que somos um país
que fora da África é o que tem o maior número de negros. Se inclusive somarmos com aquilo que é chamado de pardos, que é uma espécie de miscigenação, que é como é tratado em termos de estatística, nós teríamos uma população de aproximadamente 65% de negros e pardos no Brasil. Isso tem a ver conosco. Isso tem a ver com a forma como nós vivemos e existimos. Precisamos considerar os problemas sociais, precisamos pensar todas essas realidades. Mas a solução não está exatamente numa revolução social. A solução não está necessariamente, e não está mesmo, em tentar simplesmente provocar isso em termos de políticas estatais ou de governantes que olhem melhor para o povo, ainda que isso possa fazer sentido. Mas é nos voltarmos para a Escritura e reconhecermos que o Evangelho é de um Cristo que é para todos. Quando nós olhamos para a história da redenção, nós contemplamos a história do povo de Israel e que Deus, de modo muito maravilhoso, reuniu para si um povo multiétnico. Considere, por exemplo, os filhos de José, africanos, egípcios. 2 tribos de Israel que pertencem, a povos africanos. Considerar essa realidade nos ajuda a entender que esse sempre foi o plano de Deus. Considerar o encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando aquela mulher muito preocupada com os problemas étnicos, com os problemas raciais, em Jesus sendo judeu e ela samaritana, como que aquilo ali se daria naquele relacionamento, e o Senhor Jesus convidá-la a pensar sobre coisas mais elevadas, sobre realidades mais profundas que solucionam problemas muito maiores do que os que ela conseguia imaginar. Mas eu quero considerar nos últimos minutos que me restam, Gálatas capítulo 3. Versículo 26 ao 29. Que diz assim, mas agora, 26. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Agora preste atenção. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O apóstolo Paulo aqui não quer de forma alguma desprezar diferenças. Ele quer mostrar que nas diferenças, Deus tem um plano de unidade para o seu povo. De modo algum, o apóstolo Paulo está desconsiderando que havia dentre aqueles que estavam na igreja da Galácia, que eram escravos, que precisavam responder aos seus senhores. Alguns que inclusive não tinham senhores cristãos e portanto sofriam nas suas mãos. Como também havia aqueles que eram libertos. Como também havia aquelas que eram mulheres, aqueles homens. O apóstolo Paulo não está desconsiderando essa realidade. Mas ele está olhando para algo mais importante dentro da estrutura da nossa vida. Ele está olhando para a promessa de uma família, a promessa de um povo multiétnico, de um povo de todas as línguas, de um povo de todas as raças, de um povo que se reúne por meio e por causa de Cristo. Essa realidade, portanto, deve ser buscada e tentada ser vivenciada hoje pela igreja, ainda que não possamos desfrutá-la completamente. É claro que nós não estamos falando de uma redenção
completa e perfeita hoje. Mas nós estamos falando que a teologia precisa enfrentar as experiências de cada um em seu dia. Precisa ser prática. Precisa se colocar diante do fato de que, de fato, nós não cremos num cristianismo racial, mas cremos numa teologia que se aplica a todas as raças. Nós não cremos numa teologia que sirva somente a um grupo, mas cremos em aplicação dessas realidades e verdades para todos os que creem no Senhor Jesus Cristo. Teologia deve ter cor. A cor da família de Deus. Que não é branca, que não é parda, que não é negra, mas que corresponde a todas essas cores, porque foram todas criadas pelo artista, pelo grande Senhor e Criador de todas as coisas, Deus. O que fazer? Como podemos pensar tal realidade como igreja? É necessário chorar com os que choram. A igreja precisa pensar esses problemas enquanto eles são problemas. Refleti-los e considerar a sua realidade em cada contexto. Precisa considerar a dignidade humana como criada por Deus, indistinta. Precisa considerar o pecado. O pecado da negligência, o pecado da violência, do racismo, de preconceitos com aquilo que é diferente, com aquilo que não nos parece igual a que somos. Por isso, a igreja, por causa das Escrituras, deve ser um lugar de esperança. A igreja é um lugar de acolhimento, de consolo e, fundamentalmente, de esperança, porque o nosso Jesus é o Jesus da esperança. É o Jesus que traz consolo para o que sofre, perdão para o que ofende, reconciliação para todos os que creem. Em nome de Jesus. Amém. Uma alegria, queridos, poder estar aqui junto com os irmãos. Muito grato a Deus por essa oportunidade que Ele está nos dando. Obrigado, Uriel, por essa bênção. Nós louvamos e glorificamos ao Senhor. Eu achava que esse congresso devia se chamar Milagre, porque esse servo de Jeová, ele passa a noite imaginando os temas e nos dá 20 minutos para nós abordarmos, né? Tentaremos fazer isso para a glória do Senhor. Cantando os solas, como a música glorifica a Deus. Não dá, queridos, para nós falarmos sobre música sem falar sobre a adoração. Não tem como nós falarmos sobre adoração sem nós olharmos para as Escrituras. Não tem como nós olharmos todo esse tema e todo esse contexto sem olhar para os 5 solas. Quando nós definimos adoração, nós podemos ler que é a honra por meio da devoção, reverência e culto genuíno no reconhecimento do que o ser adorado é. O nosso conceito de adoração, ele se amplia, porque a nossa adoração é uma adoração teocêntrica.
A nossa adoração é uma adoração cristocêntrica. E por isso nós precisamos colocar os nossos olhos nas Escrituras e ver esse caminho que as Escrituras nos mostram através de Cristo, na pessoa de Cristo, na graça de Cristo, tendo a Escritura como nossa única regra de fé e prática, a nossa prática da fé e tudo para a glória de Deus. Tudo isso envolvendo a música. Nessas 3 músicas que nós cantamos nessa noite, nós vimos exatamente isso. Exatamente isso. Muito bem, queridos. A palavra do Senhor, ela nos mostra com toda clareza essa centralidade de Cristo. Vamos lá para o comecinho. O primeiro versículo da Bíblia vai nos mostrar a grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, o grande eu sou, criando todas as coisas, absolutamente todas as coisas. E entre todas as coisas, Ele cria o homem e a mulher, e dá uma palavra de ordem. E a palavra de ordem do Senhor é uma palavra que nós bem conhecemos: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Nós vemos que esse ser criado desobedece à palavra de ordem, desobedece à prescrição de Deus e come do fruto e cai em pecado. Nós vamos encontrar ali no jardim, no Éden, o chamado de Deus, o encontro de Deus, a busca de Deus ao homem, e é Deus que vai ao encontro do homem, e ali acontece uma promessa, e nós precisamos alinhavar isso para nós chegarmos nesse ponto do solas em relação à adoração, em relação a música. E a promessa é feita: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos que Cristo estava na criação e nada foi feito sem a presença dele. Mas nós vemos aqui agora o apontamento para um Salvador, para aquele que seria machucado por Satanás, mas por aquele que iria pisar a cabeça da serpente, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, somente Cristo. Muito bem, queridos, ali o sangue foi derramado, no jardim o sangue foi derramado. Deus derrama o sangue de um animal para cobrir ali com pele a nudez e a vergonha de Adão e Eva. E num ato de misericórdia, o sangue é derramado. O sangue apontando para a pessoa do Senhor Jesus. Então nós vamos ver esse Cristo no centro de todas as coisas. Muito bem, num ato de graça, nós vemos Deus tirando o homem do jardim, Deus tirando a mulher do jardim. Por que num ato de graça? Porque se eles continuassem ali no jardim e comessem da árvore da vida, eles seriam mortos eternamente. Portanto, nós vemos ali a glória do Senhor, nós vemos o poder do Senhor, nós vemos a ação de graça do Senhor, nós vemos a ação de misericórdia do Senhor, nós vemos um apontamento para o Salvador que viria, o sangue apontando para aquele sangue que seria derramado na cruz do Calvário. Quando nós andamos um pouco, queridos, na palavra do Senhor, nas Escrituras, nós vamos encontrar Abraão sendo testado, a sua fé sendo testada. Abraão, ele cria de tal maneira que quando Deus pede o seu filho em holocausto, ele acreditou plenamente que mesmo ele matando o seu filho, Deus seria capaz de ressuscitá-lo. Aquilo foi um ato de fé. E ali, queridos, naquele momento do holocausto, o próprio Senhor Jesus se apresenta para Abraão. E ali há um substituto. O Senhor Jesus entrega um cordeiro para ser morto no lugar de Isaque. E ali nós encontramos mais uma vez o derramar do sangue. Ali nós vamos encontrar o substituto apontando para o Senhor Jesus. Nós caminhamos e chegamos em Moisés. Vamos encontrar um cântico belíssimo de louvor e adoração que Moisés canta ali no capítulo 15 do Êxodo. Um cântico de louvor, um cântico de reconhecimento, um cântico de adoração ao Senhor. E no caminhar, queridos, pelo deserto, nós vamos encontrar o povo em desobediência ao Senhor. Deus manda serpentes para picar aquele povo e matar aquelas pessoas desobedientes. Essas pessoas clamam a Moisés, para que Moisés levante um clamor ao Senhor. E o Senhor ouve o clamor de Moisés.
E Deus fala assim: levante uma serpente de bronze, coloque ela numa haste, e todo aquele que for picado pela serpente, olhe para a serpente de bronze, ele vai ser salvo. Aquele levantar da haste com aquela serpente de bronze estava indicando para quem? Para Cristo, que seria erguido, que seria levantado na cruz do Calvário. Tudo voltado para Cristo, tudo voltado para o Senhor Jesus. Deus resolve caminhar com o povo, então faça um tabernáculo. E um dos elementos que continha, um dos objetos que tinha ali naquele tabernáculo, era justamente a Arca da Aliança, que nós vamos encontrar a palavra, nós vamos encontrar a lei moral ali na Arca da Aliança. E aquela arca representava a presença de Deus junto com o povo. E quando nós olhamos lá para o primeiro livro das Crônicas, nós vamos ver que a Arca da Aliança foi colocada no meio do tabernáculo, no centro do tabernáculo, mostrando um teocentrismo, mostrando um cristocentrismo. Por isso, queridos, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, para podermos olhar para a música que nós cantamos, para a música que nós compomos, para a música a qual nós louvamos e bendizemos o nome santo do Senhor. Muito bem, nós vemos ali, quando o tabernáculo é feito segundo a ordem do Senhor, nós vamos encontrar Deus também mandando ungir um homem como sacerdote, aquele que seria o intermediário entre Deus e os homens, apontando novamente para o Senhor Jesus Cristo. E ali, aquele homem recebeu o óleo sobre a sua cabeça. Ali, aquele homem foi ungido. No Velho Testamento, os sacerdotes eram ungidos, os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos, apontando para quem? Apontando para o ungido do Senhor, apontando para o Rei dos Reis, apontando para o grande sumo sacerdote, apontando para o profeta de Israel. Cristo, uma adoração cristocêntrica, a palavra voltada para o Senhor Jesus, Cristo no centro. A promessa foi cumprida. E é impressionante, queridos, porque nós encontramos Maria num cântico belíssimo de louvor e adoração ao Senhor, e ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela sabia que ela necessitava do Salvador, ela sabia que ela necessitava da graça do Senhor, e aquele Deus encarnado que estava no seu ventre era o seu Salvador, o Salvador prometido no jardim, no Éden. E agora a promessa é cumprida. Cristo, a graça, a salvação. E é justamente, queridos, por crer nas Escrituras, é justamente por crer em Cristo, na graça operada na nossa vida, é que nós devemos fazer tudo, absolutamente tudo, para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Quando nós olhamos, queridos, no Salmo 150, a palavra nos diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Os dois primeiros versos, queridos, mostram que o louvor deve ser dado a Deus pelo que Ele é, o louvor deve ser dado a Deus pelo que Ele faz. Diz: louvai-o no firmamento, obra do seu poder, mas também diz: louvai-o consoante a sua muita grandeza. E é muito interessante, porque esse é o último hino do inário judaico, e nós vamos ver agora, queridos, uma representação musical muito grande nesse salmo. Ele diz, a partir do verso 3, louvai ao som da trombeta. A trombeta era usada para anunciar guerra, a trombeta era usada para ser tocada sobre a vitória na guerra, a trombeta foi usada diante da Arca da Aliança do Senhor em adoração, tanto lá no tabernáculo como no templo.
Nós vemos aqui ele dizendo: louvai-o com saltério e com harpa. O saltério e a harpa eram instrumentos caseiros. Nós vamos encontrar o rei Davi na sua adolescência, sendo chamado pelo rei Saul para tocar harpa ali na sua casa. Ele estava ali sendo atacado por um espírito maligno por parte de Deus, por permissão de Deus. E Davi foi ali tocar a sua harpa, e a palavra do Senhor diz que Saul se acalmou, e o espírito maligno saía daquele lugar, por obra de Deus, por obra de Deus. Portanto, a harpa, o saltério, instrumentos caseiros. Aqui no verso 4 vai dizer: louvai com adufes e danças. Os adufes eram os pandeiros, e as danças eram nas festas. Nós não vamos encontrar, queridos, em nenhum lugar da palavra do Senhor, dança em culto, nós não vamos encontrar. E nós temos a palavra do Senhor, as Escrituras, como a nossa única regra de fé e prática. Essa dança aqui é voltada para as festas ali do povo de Israel. Portanto, eles festejavam, eles tocavam os pandeiros e eles dançavam nas festas. Continuando, ele diz: louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. As flautas eram muito comuns nos velórios, nos serviços fúnebres. Ele continua: louvai-o com símbolos sonoros, símbolos retumbantes, os pratos de metal. E nós vamos encontrar esses símbolos sendo tocados diante da Arca da Aliança. Aliás, diante da Arca da Aliança, tanto no tabernáculo como no templo, nós vamos encontrar uma representatividade de instrumentos de cordas, de instrumentos de sopro, de instrumentos de percussão. O que o salmista está querendo dizer? Você está na guerra, louve ao Senhor. Você está diante do Senhor, louve ao Senhor. Você está em casa, louve ao Senhor. Você está na festa, louve ao Senhor. Você está no velório, no serviço fúnebre, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Mas esse louvor, essa música, essa adoração tem que estar completamente ligada às Escrituras, porque eu não posso cantar, eu não posso louvar, eu não posso adorar, a não ser debaixo da prescrição que Deus me dá como adorador. Nós não podemos, queridos, louvar ao Senhor, a não ser debaixo da prescrição que o próprio Deus nos dá. Está acabando? Rapidinho, já estou acabando. Vamos dar um salto para a Idade Média. A gente chega ali na Idade Média e nós vamos ver a única música que pode ser considerada música sacra, a estrutura da música, a escala que era usada, os intervalos sonoros, a letra, era tudo voltado para o sacro. Essa música sacra, e é a única música que nós podemos pegar a estrutura toda como sacra, é chamado de canto-chão ou canto gregoriano, que era cantado pelo clero na Igreja Católica Romana, cantado em latim. Certa vez um aluno nosso lá no seminário, ele fazendo um trabalho na minha matéria, ele colocou que é canto gregoriano porque eles cantavam em grego. Não, eles não cantavam em grego, eles cantavam em latim. Eles cantavam em latim, o povo não entendia nada e dizia amém no final. Essa é a única estrutura musical que nós podemos chamar de sacra. A partir do período renascentista, nós vamos encontrar a estrutura musical que nós usamos hoje, de escala, de harmonia. E aí o que nós podemos olhar para diferenciar a música que é cristã da música secular? O texto. O texto. É por isso, queridos, que o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja em Colossos e diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra que vai me nortear, para eu compor, para eu cantar, para eu louvar com a música, porque é a palavra do Senhor. E na palavra do Senhor, queridos, nós vamos encontrar toda a prescrição. Portanto, somente as Escrituras, na música que nós usamos,
Somente Cristo, num louvor cristocêntrico, somente a graça operada nas nossas vidas, somente a fé e a glória, somente a Deus. Nós somos apenas servos, adoradores desse Deus único, desse Deus verdadeiro, desse Deus magnífico, que ama ouvir o nosso louvor. Ele gosta, e quando o louvor é feito segundo a sua palavra, a sua prescrição, esse louvor, esse culto, essa adoração, essa música, chega até o seu trono de graça, como um aroma suave, com um cheiro gostoso. Que Deus nos abençoe, que possamos, queridos, ser verdadeiros adoradores do Senhor, adorando, cantando, louvando, segundo a palavra do Senhor. Uma das cenas de filme que eu mais gosto de me lembrar é uma do filme Os Vingadores. E eles estão em uma espaçonave. Dentro daquela espaçonave existe o Loki, que é o irmão do Thor, que é o indivíduo, o inimigo dos Vingadores ali. E eles estão com todo o cuidado, e por causa dos poderes do Loki, em um determinado momento, quando a situação fica densa e tensa, o Capitão América volta-se para Bruce Banner, o incrível Hulk, e diz para ele assim: é hora do senhor ficar irado, senhor Bennett. E ele diz: esse é o meu segredo, capitão, eu estou sempre irado. Todos nós temos problemas com a ira, todos nós lidamos com a ira. A Escritura Sagrada fala muito sobre a ira. E a nossa pergunta dessa noite é como lidar com a ira que tantas vezes nos atinge. É importante nós compreendermos, em primeiro lugar, a ira. É importante nós distinguirmos que existe uma forma, uma expressão da ira que é explosiva, que é chamado, na Bíblia Sagrada, chama de o homem iracundo. É aquela pessoa que muitas vezes basta uma questão de segundos para ela explodir no trânsito, alguém que simplesmente avançou o sinal, alguém que não respeitou, na fila do banco, e essa pessoa explode, se está no trânsito, ela buzina fortemente, ela começa a proferir alguns impropérios, grita. Se ela tivesse uma arma, provavelmente cometeria uma besteira. É aquela explosão da ira na qual, quando a pessoa a tem, ele joga um prato na parede, ele joga o que ele tiver na mão, um controle remoto e assim por diante. Mas existe aquela outra ira que é residual. Ela vai crescendo. Alguém fez algo que você não gostou. E aquilo vai acumulando dentro do seu coração. E, de repente, em uma determinada ocasião, você explode na ira e as pessoas que estão ao seu redor, elas não entendem a razão da sua explosão, mas a ira foi residual, ela foi crescendo. Mas existe a outra ira, na qual o indivíduo internaliza. Ele não explode, ela não cresce, mas ele internaliza essa ira. E tantas vezes ele expressa essa ira por meio do silêncio, da indiferença, da distância. E você logo percebe, se você é marido, você percebe em relação à sua esposa, se você é esposa, você percebe em relação ao seu marido, se você é filho. A ira, ela tem diferentes faces, diferentes maneiras dela se expor. Mas por que todos nós temos esse problema com a ira? Porque a ira é sedutora, ela nos seduz, ela nos conquista, ela é atraente. Aliás, quando nós iramos, nós temos aquela sensação de controle, porque quando nós gritamos, as pessoas nos escutam. Então, muitas vezes, a pessoa quer atenção, ela quer ser ouvida,
E ela é ouvida naquele momento em que ela explode, que ela grita, que ela bate na mesa, e todos atendem, e todos se voltam para ela. E isso é extremamente sedutor. Nós queremos ser ouvidos. A ira faz com que nós tenhamos essa atenção. A ira nos dá aquela sensação de controle. Eu gosto muito daquela história do seminarista que tinha que pregar em um determinado lugar, num domingo, e ele não havia tido tempo para preparar o sermão dele. Na sexta-feira, a última aula da noite, pela providência de Deus, o professor que estava dando aula deixa cair uma cópia de um sermão. E o seminarista pega aquela cópia, dá uma olhada de lado e coloca dentro da Bíblia dele, diz: segunda-feira eu entrego, e ele vai para a igreja pregar no domingo, mas também no final de semana ele descansou tanto que ele não tinha que preparar o sermão, que ele nem leu. E quando ele chega lá no momento que ele está pregando, o professor havia feito, colocou entre parênteses, e ele colocou a seguinte frase: gritar aqui, porque o argumento é fraco. Quantas vezes em uma discussão de casal, você se lembra dessa frase? Gritar aqui, porque o argumento é fraco. Quando você está perdendo, você dá o grito e tudo parece que você tem controle. A ira é sedutiva. A ira, ela camufla os nossos sentimentos. Quando nós estamos com medo de sermos vencidos, com medo de sermos derrotados, da pessoa ganhar o argumento, nós gritamos. Então ela camufla o nosso medo. Ela camufla a nossa humilhação. Nosso sentimento de rejeição, quando nós nos sentimos rejeitados no relacionamento, nós agimos com ira. A ira, ela nos persegue. Como lidar com ela? Como que eu e você podemos tratar desse assunto? Bom, em primeiro lugar, e aqui eu gostaria de citar 8 princípios para vocês nessa noite. O primeiro deles é que nem toda ira é pecado. A Bíblia Sagrada diz que Deus se ira. A Escritura Sagrada diz que o Senhor expressa sua ira contra os ímpios. A Escritura Sagrada mostra o Senhor Jesus Cristo irado com um chicote, um azorrague, expulsando pessoas que transformavam o templo, a casa de Deus, que deveria ser um local de adoração, em um local de comércio, e Jesus fica irado com aquilo. A Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo, em Atenas, Atos capítulo de número 17, ficou irado em face à idolatria da cidade. Nem toda ira é pecado. O próprio Deus se ira. Em segundo lugar, o segundo princípio, a ira é um atributo de Deus e um atributo comunicável. Ou seja, atributos comunicáveis são aquelas qualidades que Deus comunicou às suas criaturas no ato da criação: amor, alegria, conhecimento e ira. Ira, nós temos esse atributo de Deus em nós. Muitas vezes eu leio alguns livros, alguns artigos, e eu não concordo com eles, quando o título é mais ou menos assim: mate a ira dentro do seu coração. Como que eu posso matar algo que o próprio Deus colocou aqui? Se eu fui criado à imagem de Deus, se eu fui criado à semelhança de Deus, e o Senhor Deus comunicou esse atributo a mim, e eu tenho essa capacidade de me irar diante da injustiça, como que eu posso matar isso? Como que eu posso arrancar isso de mim? Arrancar isso significa deixar de ser a imagem de Deus. Ela é um atributo comunicável. O problema é que a ira humana geralmente é pecaminosa, porque nós fomos afetados pelo pecado e, no geral, nós nos iramos em causa própria. Quando nós estamos perdendo, quando nós estamos sendo colocados contra a parede, quando nossos desejos não estão sendo realizados, de repente os nossos desejos eles se tornam em demandas e eles nos fazem irar. Há uma diferença muito grande entre você perder alguma coisa que você gosta e você perder alguma coisa que você adora.
Quando você perde alguma coisa que você gosta, você se entristece. Quando você perde alguma coisa que você adora, você fica arrasado, ou você fica irado, e você explode em ira. Então, em terceiro lugar, a ira humana é geralmente pecaminosa. Em quarto lugar, pessoas iradas, no geral, elas são cegas para a sua própria ira. É mais ou menos como um fumante. O fumante não percebe quão desagradável ele é, mas todas as pessoas ao redor percebem. Elas sentem aquele cheiro do cigarro, elas sentem o cheiro daquilo que está sendo fumado, e aquilo entra pelas narinas e elas não conseguem ficar próximo, mas ele está tão acostumado com aquilo que ele não percebe. Uma pessoa irada, uma pessoa iracunda, muitas vezes ele não percebe a sua ira, porque ele está cego, a sua ira o cegou. Eles veem muitas vezes o problema no objeto da sua ira, mas eles não veem o problema neles mesmos. Em quinto lugar, a ira possui inúmeras faces: murmurações, silêncios, distanciamentos, internalização. Gosto da expressão de um indivíduo que diz: eu fico emburrado. Emburrado significa eu me torno um burro mesmo. Eu me torno um animal nesse momento da ira. Explosões, vitimização, atitude de defesa. A ira tem várias faces. Ela tem várias faces. Em quinto lugar, a Bíblia Sagrada diz, aliás, em sexto lugar, a Bíblia Sagrada diz que a ira é especialmente conectada a Satanás. Tiago diz isso no capítulo de número 3. As atitudes do iracundo, muitas vezes elas glorificam o próprio Satanás. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deem lugar ao diabo, porque Satanás se apropria desses momentos de explosões, desses momentos em que nós somos controlados, dominados pela ira, e nós fazemos tolice ao nosso redor. Em sétimo lugar, Jesus Cristo nunca ficou irado por motivos pessoais. Os fariseus, os escribas, eles atacavam o Senhor Jesus, eles questionavam o Senhor Jesus, mas ele nunca se irou em defesa própria. Inúmeras vezes ele ficou irado defendendo a santidade do Pai, a glória do Pai, mas ele não se irou em defesa própria. Em oitavo lugar, em última análise, a ira é contra Deus. Há um texto bíblico em Provérbios 19, versículo de número 3, que diz assim: a estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Quando o indivíduo fica irado com a sua circunstância, com sua vida, com sua esposa, com seu filho, com seu emprego, na verdade ele está irado porque ele não entendeu como que Deus, na providência dele, pôde ter dado a ele aquele filho, aquela esposa, aquele emprego. A grande questão, então, é como lidar com a ira, como dominar a ira. Em uma determinada ocasião, eu estava no meu pós-doutorado em aconselhamento, e uma das atividades do pós-doutorado, uma tarefa que me foi dada pelo Dr. David Paulison, foi: encontre alguém que você possa compartilhar uma das suas fraquezas e peça essa pessoa para orar por você e peça essa pessoa para falar com você nesta área. Eu procurei naquela ocasião uma das pessoas que até hoje é um dos meus irmãos em Cristo mais próximos. Eu entrei em contato com o Dr. Elias Medeiros, mora nos Estados Unidos, é aqui da Paraíba, e eu disse para ele: Elias, eu preciso da tua ajuda. Ele disse: claro, como que eu posso te ajudar? Eu digo: Elias, eu tenho que compartilhar com você, eu luto contra a ira no meu coração. Eu preciso da sua ajuda, me ajude a lidar com a ira. E ele me responde, ele diz: você com a ira? Mas você é tão calmo. Eu quase que respondi para ele: esse é o meu segredo, capitão.
Esse é o meu segredo, capitão. Eu estou sempre irado. Como lidar com a ira? Se a ira é um atributo de Deus, comunicado a nós, a melhor maneira de lidar com a ira é aprender como que Deus se ira. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus, na sua ira, Ele se lembra da misericórdia. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus, Ele se ira, mas Ele é longânimo, assaz benigno. A palavra longânimo significa de nariz comprido. Ou seja, Ele respira e Ele toma tempo para não explodir em ira, porque a própria Escritura Sagrada diz que o que presto se ira, aquele que se ira rapidamente, ele comete algumas tolices. Se ira é um atributo de Deus, nós temos no próprio Deus o modelo para lidar com ela. Para ficarmos irados com aquilo que ofende a glória de Deus. Para ficarmos irados e na nossa ira nos lembrarmos da misericórdia. Para ficarmos irados e na nossa ira sermos longânimos, assaz benignos. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que nós deveríamos lembrar como lidar com a ira é que nós precisamos aprender a nos irarmos, em primeiro lugar, contra a nossa própria fraqueza do que com a fraqueza do irmão. Jesus deixou isso bem claro, que nós deveríamos tirar a trave do nosso olho se nós queremos ajudar alguém a tirar o cisco do olho dele. Se a minha ira contra as pessoas ao meu redor, ela fosse direcionada aos pecados do meu coração, eu seria uma pessoa mais santa. Eu seria um homem de Deus mais santo, o crescimento espiritual seria uma realidade muito mais visível em mim. O grande problema é que tantas vezes nós nos iramos com as pessoas ao redor e nós fazemos vistas grossas ao nosso pecado. Nós deveríamos agir como aqueles apóstolos, aqueles discípulos do Senhor Jesus Cristo, que quando ele disse que alguém haveria de traí-lo, eles direcionaram a espada da pergunta para eles mesmos e eles disseram: acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, ó Deus? Então, no momento da ira, nós precisamos aprender a olhar para o nosso próprio coração. É razoável essa tua ira, Jonas? É razoável agir dessa maneira? É prudente agir dessa forma? Em terceiro lugar, nós precisamos entender que nós não precisamos lidar com as nossas fraquezas e com os nossos males como cavaleiros solitários, mas nós podemos lidar com as nossas fraquezas e os nossos males de uma maneira solidária. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. O fato de Deus ter me alcançado pela graça, ter te alcançado pela graça, nos colocado na igreja, corpo visível de Cristo Jesus, ao nosso redor, irmãos e irmãs, para crescermos juntos, significa que Deus coloca esses homens e mulheres como instrumentos a serem utilizados por Ele para me ajudar a lidar com a minha ira. Se eu me torno cego para com a minha ira, a minha esposa pode visualizar melhor as minhas ações, meu filho pode visualizar melhor as minhas ações, eu posso permitir que eles falem comigo, que eles me digam: olha, você não está sendo exagerado na maneira como o senhor fala. Olha, da forma como o senhor está falando, o senhor não está sendo muito ácido. Existe uma outra maneira do senhor colocar. O senhor não gostaria de considerar novamente essa questão? Outras pessoas. Muitas vezes nós lemos a Bíblia Sagrada e nós vemos especialmente o texto de Daniel, no livro de Daniel, e nós lemos assim, nós lemos o versículo bíblico: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. E nós olhamos para Daniel e falamos: excelente, um grande exemplo de uma pessoa que sozinho não se contaminou com as finas iguarias do rei. Só que você se esquece que Daniel não estava sozinho. Ele tinha 3 amigos orando e intercedendo por ele continuamente. Você não precisa lutar
contra as mazelas da tua vida, contra as tuas fraquezas, sozinho. Deus não ordenou para que fosse assim. Então permita que outras pessoas venham e te ajudem nessa questão. A ira é um problema para todos nós. Temos inúmeras razões para ficarmos irados, mas nós temos uma razão mais ainda para nos irarmos como Deus se ira, porque nós somos filhos do Senhor e devemos expressar as suas virtudes no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe.